Pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês, minha gente? Como é que vocês estão? Estamos aí, né? Mais uma aula de artes e hoje vamos falar sobre a dança retratada por Edgar Degas e a sua relação com o impressionismo, né? Edgar Degas, ele é um artista que ele vai ser um dos principais destaques do impressionismo e a nossa aula hoje vai ser sobre ele, né? Vejam, não esquecer as datas, né? Envio dos trabalhos de artes e religião até o dia 2 de outubro. Teste de artes e religião, sim, mandar o trabalho de artes e religião para o e-mail, viu? Não é para mostrar na aula, não. E-mail, manda para o e-mail até o dia 2 de outubro. Teste de artes e religião, possivelmente dia 9 de outubro. Que mais? Prova de artes e religião. Pode ser que a escola mude, né? Mas estou marcando para o dia 23 de outubro, certo? Se atentem para as datas, vão estudando pelo material de vocês, livro de artes, apostila Caminhos para Deus. Vão estudando para vocês poderem, se sair bem nas nossas avaliações, certo, minha gente? E os trabalhos, não esqueçam, trabalhos digitados com imagens, né, feitos no Word para mandar pelo e-mail, certo? Então vamos lá. A dança retratada por Edgar Degas, página 88 do livro de artes. Então veja, vou ler um pouco para vocês sobre a biografia, né, de Edgar Degas. Edgar Degas nasceu em 1834, faleceu em 1917, né? Faleceu com cerca de 84 anos, se não me engano. Pintor, artista gráfico, escultor francês. Degas, de início, estudou advocacia. Em 1855, ingressou na Escola de Belas Artes. Contudo, sua formação artística se deve aos estudos dos grandes mestres. Seus primeiros trabalhos foram, na maioria, retratos ou pinturas históricas, com temas clássicos. Em 1861, conheceu Manet, enquanto copiava um quadro de Velázquez no Museu do Louvre, e foi apresentado ao Círculo dos Impressionistas. Nos anos que se seguiram, abandonou os temas de pintura histórica e passou a retratar temas contemporâneos, como corrida de cavalos, balé, teatros, circos e bares. Nos últimos anos de sua vida, praticamente cego, Degas levou uma vida reclusa. Trabalhou quase exclusivamente com giz pastel e esculturas em cera e barro. Suas cores se tornaram mais fortes, enquanto as formas simplificaram. Degas foi o primeiro membro do grupo dos impressionistas a obter reconhecimento da crítica. Depois de sua morte em 1917, foram encontradas em seu estúdio 74 esculturas de cera que, devido à fragilidade do material, posteriormente foram modeladas em bronze. Então, veja, Edgar Degas, ele é um artista que vai ficar marcado, né, pela cegueira no final de sua vida, né? Então no final da sua vida ele ficou cego, e também ele é um artista marcado por ter feito uma transição, né? Ele saiu da arte clássica, que ele só fazia reproduzir quadros assim relacionados a acontecimentos históricos, e passou a pintar coisas do cotidiano, né? Como as pessoas dançando, as pessoas na rua, né? Nos mercados, e isso foi a marca dele, né? A marca dele foi pintar as coisas simples da vida, né? Veja, o artista impressionista Edgar Degas tinha especial predileção por retratar cenas de balé. Gostava de pintar as pessoas dançando, né? As moças dançando. Nome dado a um estilo de dança cujos princípios básicos são postura ereta, verticalização corporal, disciplina, flexibilidade,
leveza dos movimentos e do equilíbrio, simetria, giros e saltos. Este tipo de dança nasceu na Itália no final do século XV, na época do Renascimento, e sua característica fundamental é o desenvolvimento em um palco frente a um grupo de espectadores, num espaço teatral, constituindo assim uma dança espetacular, ou simplesmente um espetáculo com regras rígidas. Surgiu por meio de celebrações e das apresentações de pantomima, um estilo teatral onde os atores se expressam simplesmente por meio de gestos e expressões corporais ou fisionômicas, prescindindo da palavra e da música. Quer dizer, nesse estilo de teatro chamado pantomima, o artista ele não fala, né? Então só as expressões do rosto é que vão contar a história, né? As expressões do rosto e a forma como a pessoa se comporta, né, no palco, né? Sem palavras, né? À época de Degas, o balé sofria a influência do romantismo, movimento artístico, político e filosófico que faz referência a uma visão de mundo centrada no indivíduo, disseminada por toda a Europa entre meados do século XVIII até fins do século XIX. Os autores românticos voltaram-se cada vez mais para si mesmos, retratando suas paixões, os dramas humanos, os ideais utópicos, a imaginação, os sonhos, os desejos de escapismo, né? Escapar da realidade da vida, né? Da realidade dura, crua, né? E cruel. E levaram aos palcos bailarinas que pareciam seres etéreos, né? Como anjos, quase irreais, né? Quase fora da realidade. A arte de então tentava fugir da realidade. E no balé isso se traduzia como uma dança em que a preocupação essencial parecia ser a negação das leis da gravidade. O balé parece que a dançarina está quase flutuando, né? Não é à toa que a sapatilha de ponta, né, que é o sapato que as moças do balé usam, foi inventada em 1826, dando à bailarina um ar de delicadeza, leveza e fragilidade, fazendo-a flutuar e até voar, né? Parece, né, se vocês puderem ver, acho que não sei se vocês já assistiram aquele filme Cisne Negro, né, que mostra a bailarina, ela se desloca pelo palco como se ela fosse uma pluma, né, uma pena de um pássaro, né, de tão leve e suave que ela é. A obra de Degas é marcada pela constante pesquisa de técnicas e materiais, entre os quais a utilização de giz pastel. Giz pastel, minha gente, para quem não sabe, parece um lápis de cera, né? É uma técnica que parece um lápis de cera e chama-se pastel. E o efeito é muito parecido com a cera, né? Parece um carvão. Quando você pega o carvão que você tenta, né, escrever e desenhar ou pintar com o carvão, é o mesmo efeito do giz pastel. E é um material caro, né? Um material para se fazer arte caro. O pastel ele não é barato, né? E muitos artistas usavam, né, o pastel. O pastel antes era barato, no século XIX, nessa época dos artistas impressionistas, século XIX, 1850, 1900, era um material barato, né? Hoje é um material caro, extremamente caro, e assim, é acessível, mas é caro, né? Você tem um lápis, cada lápis custa em torno de R$ 8, R$ 9, né? Então é acessível, mas nem tanto, né? Observe o quadro A Estrela do Balé, de 1878, que foi feito com esse tipo de giz de cera. Veja, então tem aqui, ó, A Estrela do Balé, de 1878, feito por Edgar Degas, né? Todo feito nessa técnica de giz pastel, né? Parece um lápis de cera, né? Então ele fez a bailarina, né, dançando no palco, né? Então veja, o giz pastel. Para os artistas é importante conhecer vários materiais, pois cada um se pode obter resultados diferentes. O giz pastel é um bastão, como disse vocês, parece um lápis de cera, né? De pigmento em pó, fixado com goma arábica, um tipo de cola. Existe o giz pastel oleoso, que se parece com o giz de cera, mas é um pouco mais macio. E o giz pastel seco, que se aproxima mais do giz usado nos quadros das escolas.
Após seu uso, quando passamos o dedo sobre o desenho, ele cria um efeito esfumado. Ou seja, a pessoa pode, né, vai espalhando, né, a tinta, o pigmento, e aí vai dando um efeito de sombra, né? E só para a gente encerrar, eu tenho aqui, ó, Federico Barocci foi o primeiro grande expoente a empregar o pastel em uma época, pastel, o lápis, né? O pastel em uma época em que existia apenas nas cores branco e preto. A partir do século XVIII, a técnica do pastel alcançou grande popularidade, sobretudo na França, e com Maurice Quetnet-Latour. Atingiu em muitos retratos o auge do virtuosismo técnico. No século XIX, o pastel foi utilizado na forma de técnica mista, com uso simultâneo do óleo, guache e têmpera. O pastel atende às necessidades dos impressionistas, que registravam a diversidade cromática da natureza e os efeitos da luz. Foi usado em grande escala pelos impressionistas Cassatt, Degas, Redon, Renoir, Toulouse, Waltec e Whistler. Então a gente tem aqui o quadro, ó, Adoração dos Magos, de Federico Barocci. E aí é uma técnica que era muito utilizada, né? Principalmente para quem faz caricatura, né? Desenhos de pessoas, do rosto de pessoas, fisionomia, usa muito pastel, né? Porque é rápido e o efeito fica, né, bem chamativo, né? Bem interessante. Pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Hoje falamos sobre a arte, né, feita por Edgar Degas, em volta, né, à dança, né, como ele se inspirava, né, nas bailarinas do balé, né, para fazer sua obra. Falamos um pouco também sobre o material giz de cera, que é utilizado para fazer arte, né, e tem um efeito bem interessante. Vocês podem adquirir esse material em lojas especializadas, né, de produtos voltados para a arte. Então, deixo meu forte abraço para vocês. Qualquer dúvida, façam as perguntas que posso tirar na próxima aula, nossa aula ao vivo. Certo, minha gente? Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau.